E hoje nós vamos falar sobre: venha o teu reino, venha o teu governo nos meus relacionamentos. Relacionamentos. Mas antes de eu entrar nesse assunto, pega o teu celular, por favor. E agora mesmo, passe uma mensagem para 4 pessoas, somente com essa frase. 4 pessoas que você acha que merece receber essa mensagem. Escreva assim: você é importante para mim. Mande essa mensagem para 4 pessoas, não mais, tá bom? E para facilitar, você escreve a primeira, copia e cola nos outros 3. Você é importante para mim. Mas não é para agarrar na conversa com a pessoa, não. É só para mandar a mensagem. Você é importante para mim. Depois você vai explicar para ela. Não agora. Quem já fez, diga amém. Quem não fez, diga eu. Eita. Não é para agarrar na conversa. Aproveitando que eu falei com você, não é para fazer isso. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então agora feche os teus olhos e diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, obrigado por me dar a oportunidade de estar agora na tua casa. Fala ao meu coração, trata com a minha vida de um jeito como só o Senhor pode fazer. Fale comigo aquilo que eu preciso ouvir, o que eu preciso aprender para crescer, para tomar posse de grandes bênçãos e vitórias, e para que 2024 seja o melhor ano da minha vida até agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Agora toda a sua atenção aqui à frente, não deixa nada distrair mais você, e deixa essa mensagem. Depois você vai ver o resultado dela, em nome de Jesus. O quarto, ele está representando para nós os nossos relacionamentos. Porque o quarto é um lugar de intimidade. O quarto é o lugar onde nós nos despimos. É o lugar onde nós não precisamos de roupa para nos apresentarmos a ninguém. E se você prestar atenção, você vai ver que os maiores problemas do homem começou com a roupa. Porque no jardim do Éden, Adão e Eva estavam pelados, estavam nus. Eles estavam nus. Mas quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles se esconderam de Deus, tentando se cobrir com algumas folhas. E a Bíblia diz: porque tiveram vergonha, porque estavam nus. Só que eu não estou me referindo necessariamente sobre essa nudez da roupa que a gente pode tirar ou colocar. Eu estou falando sobre uma nudez que ela significa a gente ser quem a gente é. E isso geralmente a gente consegue ser no quarto. É o lugar da intimidade dos nossos verdadeiros relacionamentos com a gente mesmo, e no caso de pessoas casadas, com o seu cônjuge. Por isso o quarto estará para nós representando os nossos relacionamentos. Veja como Deus tem dado a devida importância ao relacionamento. Com certeza uma das coisas mais importantes da nossa vida, os nossos relacionamentos, e com certeza também onde estão os nossos maiores desafios. Relacionamento é uma coisa desafiadora. A palavra de Deus, nesses 2 versículos, nos diz uma coisa muito importante, nos traz um recado logo de imediato. Olha esse primeiro versículo de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou:
Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gente, escute uma coisa. Essa palavra Deus estava falando, se referindo a quem? Que homem era esse? Quem? Adão. E ele estava onde? Não, fale alto para mim. No paraíso. Qual a ideia que temos de paraíso? Um lugar perfeito. Então veja que mesmo o homem estando em um lugar, o quê? Perfeito. Deus olhou e disse, não é bom que ele esteja só. Será que isso já traz algum recado para a nossa vida? Veja a importância dos relacionamentos. Veja a importância de termos alguém ao nosso lado. Veja a importância de termos companhia. Porque mesmo você estando em um lugar perfeito, Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Isso quer dizer que você pode estar no lugar mais lindo desse mundo e você pode não estar se sentindo pleno naquele lugar, porque está faltando alguém do seu lado. Você já fez uma viagem para um lugar muito bonito, maravilhoso, e quando chegou lá, parece que deu um aperto no seu coração, porque você estava sozinho, e você ficou pensando em pessoas que poderiam estar ali com você, para curtir aquele momento com você. Você já percebeu que mesmo quando lhe acontece uma coisa maravilhosa, extraordinária, sua primeira atitude logo após o ocorrido é você pegar o celular e ligar para alguém que é importante para você contar para ela o que foi que lhe aconteceu? E se a pessoa não puder lhe atender naquele momento, você fica agoniado. Parece que a alegria não é completa, porque não dá para você curtir aquilo sozinho. Você tem que ter alguém com quem compartilhar. É tão importante o relacionamento, inclusive para o cumprimento da nossa missão de vida. Quando Jesus mandou os discípulos para pregarem o Evangelho, para falar do amor dele, olha o que diz em Marcos capítulo 6, no versículo 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2. Não vão sozinhos. E olha que deu a eles poder e autoridade sobre os espíritos imundos. Então é como se dissesse, não precisa de mais nada, já tem o poder de Deus em suas vidas. Mas ainda assim o Senhor entendeu que era necessário que eles não estivessem só. Mandou que fossem de 2 em 2. Então a primeira coisa, a primeira parte dessa nossa conversa é você ter esse entendimento. Os relacionamentos, eles são extremamente importantes e fundamentais para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Amém? Amém? Amém. E eu quero dividir alguns tipos de relacionamentos para a gente tratar. E o primeiro que eu vou colocar aqui, talvez você vai se espantar, você não esperava que fosse esse. Eu acho. Olha só. Relacionamento comigo mesmo. Em Mateus capítulo 6, no versículo 6, a Bíblia diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. O que a palavra de Deus está dizendo? Que eu preciso de um tempo para ficar sozinho. Chega a ser redundante quando diz, vá para o quarto, e ainda diz o quê? Feche a porta, como quem diz, que não entre mais ninguém. Esse é o seu momento, você tem que estar sozinho. E se tem uma coisa que nós não estamos fazendo como deveríamos fazer, é ficar sozinho. Nós estamos sempre muito rodeados de pessoas. E quando você fica sozinho, quem sabe até dentro do seu quarto, você pega o celular e entra na rede social. E você traz para o seu mundo naquele momento milhares e milhares de pessoas. Você começa a se distrair para ver o que um está fazendo, se um está se divertindo, o outro está passeando, o outro está trabalhando. E daqui a pouco você também comenta alguma coisa, você fala alguma coisa, pronto, você não está sozinho. Tem milhares de pessoas lhe acompanhando na sua rede social, e lá está você distraído, e você não está tirando aquele tempo para pensar na sua própria vida, para ficar um tempo com você, e como isso é importante. Olhe para mim e escute isso. Se você não souber se relacionar com você, você vai prejudicar todos os relacionamentos que você tiver. Seja com outras pessoas, seja relacionamento amoroso, você vai se complicar. Tanto que você, por não ter de repente uma saúde no seu relacionamento consigo mesmo, com a sua própria autoestima, você começa a ter problema no relacionamento com outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Imagine uma pessoa que ela é ciumenta, mas de uma forma doentia.
Essa pessoa que ela tem um ciúme doentio, e isso está atrapalhando o relacionamento dela com outra pessoa, na verdade o problema que ela tem não é com aquela pessoa, o problema que ela tem é com ela mesma. E tem pano para manga aí. Essa pessoa pode ser insegura, essa pessoa pode ter passado por problemas muito sérios na sua própria infância, e isso está agora se reproduzindo na sua idade adulta. Tem muita coisa, mas o problema é dela, é com ela. Quando a pessoa tem esse tipo de problema no relacionamento consigo mesmo, sabe o que ela faz? Ela começa a se auto-sabotar, e isso é nível inconsciente, ela não percebe, mas ela está se auto-sabotando. Ela trabalha contra ela mesma, porque ela não tem um bom relacionamento com ela. Olha que absurdo. Ela não tem um bom relacionamento com ela, então ela se auto-sabota. Quando ela está perto de alcançar a felicidade, ela dá um jeito de que tudo aquilo dê errado. E ela acaba um relacionamento, ela pede a conta num trabalho, ela sai de uma igreja onde ela está feliz, porque ela não suporta a felicidade, ela não está preparada para isso. Ela não está preparada para se premiar. Ela não está preparada para viver algo de maneira merecida, porque ela pode ter crenças limitantes que estão impedindo a sua vida de crescer. Quantas pessoas estão vivendo isso e não percebem? Você já percebeu uma pessoa que ela está aqui e tem duas pessoas conversando ali um pouco baixinho, e ela fala: ei, o que foi? O que vocês estão falando de mim aí? Já viu gente assim? Conhece gente desse tipo? O problema dela não é com aquela pessoa, o problema dela é com ela mesma. Ela não tem confiança em si mesma, ela não tem segurança. Ela acha que todo mundo está passando a perna nela, todo mundo está deixando ela para trás, porque o problema é com ela. Nós precisamos nos acertarmos no nosso relacionamento com a gente mesmo, saber quem a gente é, se desnudar. Lembra do quarto? Nos despirmos de verdade diante de nós mesmos, encontrarmos as nossas verdades, termos a coragem de falar coisas que estão nos desagradando. Mas poucas pessoas acabam fazendo isso, e por isso elas transferem os seus problemas internos e pessoais nos relacionamentos que ela tem com outras pessoas, seja profissional, seja amoroso, seja interpessoal. Então entenda isso. Todas as vezes que Deus ia usar alguém, Ele levava essa pessoa para um tempo a sós. Dá uma olhada para Moisés. Moisés estava 40 anos no deserto, cuidando lá das ovelhas, e Deus precisava tratar com ele. Deus tirou ele do meio do povo. Ele fez a sarça arder, a sarça se queimar sem se consumir. Ele falou: o que é aquilo? Que aquela sarça está queimando e não se consome. Eu vou ver. Quando ele veio, aí eu acho que Deus falou: pronto, caiu na minha armadilha. E quando ele chegou ali, Deus pôde tratar com ele. Tem coisa que Deus quer falar com você, mas Ele não consegue, porque você nunca está sozinho. Você está ouvindo muita gente, o tempo todo é gente falando no teu ouvido, e Deus está falando: eu não vou misturar a minha voz com esta multidão de vozes na sua mente. Quando você parar e ficar quieto, calado, eu vou falar com você. Você está entendendo a importância disso? Mas isso acontece quando você está sozinho. Você precisa desse tempo com você mesmo. Jesus teve um momento que ele chegou com Pedro, Tiago e João e disse assim: orem comigo, vigiem comigo, porque a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Jesus disse isso. Mas o mesmo Jesus que precisou dessa companhia em momento de oração, teve momentos que a Bíblia diz: e Jesus, saindo de madrugada, foi sozinho ao monte para orar. Ele precisava ficar sozinho. Valorize ficar sozinho. E sem querer apenas espiritualizar, fique sozinho às vezes em coisas muito simples. As mulheres conseguem fazer isso melhor do que nós homens. Uma mulher, quando ela vai fazer a unha, aquele é o seu momento. Você está tendo um relacionamento com você. Você está se auto-premiando. Você está se auto-valorizando. Por isso que você faz a unha às vezes até sem necessidade. O esmalte ainda está lá, mas você vai lá para fazer. Só você está percebendo que tem uma cutícula para ser tirada. É desculpa. E você está certa, continue com essa desculpa. Você precisa daquele momento, é seu. Você vai se sentar ali, vai ser bem atendida. Alguém vai lhe perguntar: quer um cafezinho, um cappuccino? Copinho com água, e você está ali, ó.
Toda-Poderosa. Eu, como homem, também tenho os meus momentos. O meu momento é de cortar o cabelo. É o meu momento. É o meu momento. Eu chego ali e quando o rapaz pergunta como vai ser hoje, dá uma vontade de dizer assim: em silêncio. Como é o corte hoje? Em silêncio. É a minha hora, é o meu momento. Eu não quero que fique conversando comigo. Mas geralmente o cara vai sempre perguntar: e aí, seu time ganhou ou perdeu? Eu não quero falar do meu time. É lógico que ele sempre ganhou. Não preciso falar disso. Naquela hora é o meu momento. Você consegue entender que essas coisas que parecem bobeira, mas é um momento que eu estou me premiando, eu estou me valorizando. É o meu momento comigo. E muitas pessoas não fazem isso por si mesmas. Você precisa aprender a fazer isso, até porque se você não fizer isso por você, você não pode reclamar que outros não façam. Porque se você, que é você, não faz por você, por que outros terão que fazer? Se valorize e cuide de você mesmo. Se relacione com você, se goste, em nome de Jesus. Alguns vão chamar isso de autoestima. É isso que nós precisamos. Amém? Dito isso, só a partir do momento em que eu entendo a importância desse relacionamento comigo mesmo, é que eu posso partir para outros relacionamentos, inclusive o relacionamento interpessoal. E nós vamos fazer uma leitura aqui de Romanos capítulo 12, dos versos 13 ao 21, que era como se depois dessa leitura a gente não precisasse falar mais nada, só que eu não aguento. Então mesmo assim eu falo. Mas acompanhe comigo. Por favor, abra aí a sua Bíblia. Em Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, dos versículos 13 em diante. O que eu quero te mostrar agora não é um relacionamento interpessoal voltado para o interesse, tipo network, e eu faço uma rede de contatos de pessoas que podem me favorecer em algum momento, e eu também favoreço essas pessoas. Isso é ótimo, no mundo profissional. Mas agora, especificamente, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar de relacionamentos voltados para a nossa busca de paz. Nós precisamos ser excelentes de relacionamento para termos paz, amém? Precisamos ter paz. E é isso que eu quero te mostrar nessa leitura. Olha só, eu vou ter que fazer algumas interrupções durante ela. Vamos lá. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a Bíblia está dizendo que primeiro os domésticos da fé. Sabe o que isso quer dizer? Que em primeiro lugar você deve favorecer os seus irmãos. Porque esta é a sua família está reunida aqui nesta noite. Aliás, essa é a sua família eterna, são os seus irmãos em Cristo. Talvez esse que está sentado do teu lado vai ser seu vizinho lá no céu. Então trate de se dar bem com essa pessoa, porque se você não estiver aguentando ficar do lado dele um culto, você imagina ficar com ele para o resto da vida, eternamente. Então a Bíblia nos diz aqui: compartilhe o que vocês têm com os santos. Esses santos aqui não é gente perfeita, mas são os separados por Cristo e para Cristo. Você é um santo, amém? Esse é o primeiro momento. Cuide dos seus, os domésticos da fé, nos diz a palavra. Depois diz: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Esse eu não vou comentar agora, vou deixar para o final. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Sabe o que esse versículo está falando? Sabe a palavra que está aqui na entrelinha? Empatia. Se você vê uma pessoa alegre, se alegre com ela, sinta o que ela está sentindo, vibre com ela pela vitória que ela alcançou, sem nenhuma inveja, mas verdadeiramente feliz por ela ter alcançado algo que é importante para ela. E como você a ama e ela é importante para você, o que é importante para ela torna-se importante para você também. E por isso você se alegra com ela. Ah, mas se ela chorar, o choro dela também é o seu. E o nome disso é compaixão. A palavra paixão significa tristeza. Compaixão significa ter tristeza com a pessoa. Eu tenho tristeza com você. Eu estou junto com você no seu choro, na sua lágrima. É isso que significa compaixão. Eu tive compaixão.
eu tive tristeza com a pessoa, eu estive junto com ela nesse sofrimento dela. É isso que significa. E a palavra de Deus nesse versículo está exatamente falando sobre isso. No relacionamento nós precisamos ter empatia. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Como você trata o porteiro do seu prédio? É diferente de como você cumprimenta o vizinho, o morador que desceu com você no elevador? Qual a diferença deles? Qual a diferença que eles têm? As duas pessoas devem ter a mesma importância para você. Cumprimente, agradeça, sorria, da mesma forma como você sorri para aquela pessoa que é uma autoridade diante de você. Não trate as pessoas de forma diferente. Esse tipo de tratamento tem que ser igualitário. No tratar, no relacionamento, vai ser diferente de uma pessoa para outra. Tem gente que diz assim: eu trato todo mundo por igual. Você está errado, as pessoas são diferentes. Como é que você pode tratar todo mundo igual? Tem gente com quem você não pode brincar. Você não pode dar ousadia de brincar com aquela pessoa. E existem pessoas com quem você pode fazer isso. No relacionamento você vai saber quem é quem e moldar a maneira de tratar essa pessoa de forma que a agrade, de forma que você a conquiste, de forma que você possa viver em paz com essa pessoa. Amém? Vocês estão olhando para mim assim um pouco espantados. Está tudo certo? Amém? Vamos lá. Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Esse daqui eu também deixo para comentar depois, junto com o 14. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, e diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Primeiro, quando a Bíblia diz viva em paz com todos, naquilo que for possível, a gente não pode ser incoerente e imaginar que vai ser fácil. A Bíblia está levantando a possibilidade de que existem pessoas que não querem ter paz com você. Mas você tem que fazer a sua parte, fazer o possível para ter paz com todos. Quando diz para você não se vingar, deixar Deus cuidar dessa vingança por você, deixa eu te falar uma coisa. Toda vingança exige planejamento. Toda pessoa vingativa, ela se torna, se ela não é, ela se torna planejadora. E ainda vem com uma frase assim, ó: vingança é um prato que se come frio. O que ela quer dizer com isso? Que ela deu tempo ao tempo, por isso que o prato esfriou. É um prato que se come frio, não é na hora, é planejado. Pois aquela pessoa que gasta um tempo planejando uma vingança, ela deixou de usar esse mesmo tempo para planejar a sua vitória, o seu sucesso. Não gaste tempo planejando vingança contra ninguém. Sabe por quê? Você tem um papai poderoso que cuida de você. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos a gente não consegue tocar. Quem usa lente de contato sabe disso. Eu tentei usar, não consegui. Porque a hora que eu vou colocar lente de contato, eu fecho o olho. Eu não deixo o meu dedo tocar no meu olho. Aí eu desisti desse negócio. Demora para você se acostumar, porque você tem dificuldade para tocar na menina dos olhos. E Deus está dizendo que você é a menina dos olhos dele. Por isso ninguém toca em você. O Senhor cuida de você. Deixa com Deus, deixa com Deus. Ele sabe como fazer. Não gaste o seu tempo com vingança. Lembra que eu falei dos versículos que eu ia deixar para comentar depois? São versículos pesados para a gente. Chega a parecer impossível. Olha o 14. Abençoe aqueles que o perseguem. Abençoe e não amaldiçoe. Mas como? A sua vontade não é essa. O 17, não retribua ninguém mal por mal,
Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. A vontade que você tem quando alguém lhe persegue, quando alguém lhe perturba, é você preparar a mão, você dá uma balançada nela assim, que é para pegar impulso, entendeu? Joga ela para trás e manda. Quando manda, a vontade é que pegue, assim, de conchinha, sabe? No escutador de novela da pessoa, para ela ficar prejudicada uns 2 meses. Essa é a sua vontade. Mas isso que a Bíblia está pedindo para a gente fazer, você não consegue fazer naturalmente. Você não consegue fazer buscando isso na sua natureza. A nossa natureza é de bateu, levou. Esse é o nosso jeito de ser. Você só consegue isso quando você entende os frutos do Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 5:22, quando a Bíblia fala daqueles 9 frutos do Espírito, é exatamente porque o Senhor conhece a nossa fraqueza e a nossa necessidade. Você precisa buscar o Espírito Santo de Deus na sua vida para você conseguir ter o controle sobre determinadas situações nos seus relacionamentos. Senão você mete o pé pelas mãos. Senão você faz o que você mesmo não gostaria de ter feito. Amém. Pastor, mas sabe o que é? Aqui corre sangue, pastor, de índio. Tenho descendência de índio. Outra parte da minha família foram escravos. E tem também um pouco de espanhol e misturado com italiano. Ah, é? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo adotou você. E você tem uma nova filiação. O teu pai é o Senhor dos senhores, Rei de todos os reis. E é dele que você deve copiar todas as coisas. O caráter de Deus deve ser revelado na sua vida também. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então não importa se você veio desse ou daquele lugar. Passou. Você é outra pessoa. Ah, isso é impossível. Não é. Você mesmo já passou por situações que você falou: nossa, não sei como eu consegui ficar tranquilo desse jeito. Já passou por isso ou não? Não sei como eu consegui me controlar. Quem já passou por isso? Quem foi que te controlou? O Espírito Santo que atua na sua vida. É que fez você fechar a tua boca, engolir seco e não entrar numa roubada. E conseguiu manter a sua fé e agradar o coração do nosso Deus. Amém? Amém? Então guarda isso no teu coração. No relacionamento interpessoal, escute, eu tenho que ter, olha como é chique, uma mentalidade superior. No relacionamento interpessoal, eu tenho que ter uma mentalidade superior. Eu não posso estar numa mentalidade rasa, de bater o levou, de entrar numa briga, de entrar numa discussão. Eu preciso manter a minha paz. E para isso eu preciso dessa sabedoria que vem de Deus. Escute, ser cristão não pode ser modinha. Se eu sou um cristão, eu tenho que ter um comportamento diferenciado. Eu não posso fazer o que outra pessoa faria. Ah, no teu lugar eu ia fazer isso e aquilo. Pois é, mas ainda bem que você não está no meu lugar, porque eu sou uma pessoa de Deus. Eu não sou perfeito não, eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas dificuldades, mas você não sabe como eu busco a Deus para poder me manter na minha e me segurar minha onda, e não falar o que deu na telha, o que deu na cabeça. E depois você não se arrepende por ter feito isso. Você não se arrepende por ter sido sábio, às vezes até por ter se calado, e talvez até recebido alguns nomes de outras pessoas. Você é um banana, você é isso. Não, eu simplesmente sou uma pessoa de Deus e que me permito ser controlado por Deus. É isso que você vai responder, no nome de Jesus. É fácil? Não, mas o Senhor te ajuda. O Senhor é contigo. O Senhor te sustenta com a sua destra poderosa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Terceiro, agora parece que eu vou pregar para congresso de jovens. Relacionamento no namoro, noivado e casamento. Deixa eu justificar por que eu estou colocando isso num assunto como esse nosso de projeto de vida para 2024. Porque isso é uma coisa tão importante na sua vida. Porque a depender da pessoa que você escolhe para viver ao seu lado, você vai ser extremamente beneficiado para alcançar sucesso na vida.
Mas dependendo da sua escolha, você pode estar trazendo para o teu lado uma verdadeira pedra de tropeço. Quantas pessoas que estavam bem na sua vida enquanto estavam sozinhos, frequentando a igreja, firme, crescendo espiritualmente, no entendimento das coisas de Deus. De repente, essa pessoa que também estava indo bem, fazendo uma faculdade, certo da sua vida profissional, de onde queria chegar, o que ela queria atingir, e de repente, a partir de um relacionamento, estragou tudo. E essa pessoa que entrou na vida dela, faz essa pessoa perder suas amizades. Essa pessoa se distancia do meio que ela mais se sentia bem, a sua própria igreja. Já vi isso acontecer diversas vezes. Essa pessoa perde o seu foco na sua vida profissional e daqui a pouco ela está com a vida destruída. Então é extremamente importante levarmos a sério essa questão de relacionamento amoroso. Eu gostaria que uma pessoa solteira, corajosa, ficasse em pé para ler Provérbios 18, 22. E se essa pessoa ficar em pé agora, rápido, e fizer a leitura em voz bem alta, Deus vai te dar um casamento extraordinário. Bem alto. Como é seu nome? Tá bom, Daniela, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Só assim tá bom, né? Deus te abençoe. Mas olha que versículo lindo que a Daniela leu. O que eu quero chamar a sua atenção, de que esta bênção de relacionamento nessa área amorosa é bênção de Deus. Não é um atributo assim que eu acho que eu vou namorar com alguém, eu acho que eu vou me casar. Não é um acessório, não é um adereço à sua vida. Escute, olhe para esta área compreendendo isso. Isso é uma bênção de Deus. Você encontrar a pessoa certa para a sua vida, isso é uma bênção de Deus. Essa pessoa pode te colocar para cima. Essa pessoa pode ajudar as mudanças que precisam ocorrer na sua vida, principalmente porque essa pessoa deverá chegar na sua vida para trazer o que você não tem e completar coisas. Quem sabe uma pessoa tem um temperamento e ela vai se relacionar com uma pessoa de um temperamento diferente e ela acha que é por isso que não vai dar certo. Não, isso não é motivo para não dar certo. Pelo contrário, um vai completar o outro. Ah, eu sou tímido, eu tenho que me relacionar com uma pessoa tímida. Já imaginou o silêncio dentro dessa casa? Ou então os dois extrovertidos, vai precisar pedir senha para ter uma DR. Não, é interessante que as pessoas sejam diferentes. O que elas não podem ser diferentes é nos seus valores e nos seus preceitos. O apóstolo Paulo, eu estou economizando as leituras para a gente não fazer todas agora e tomar muito tempo, mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala sobre jugo desigual. Eu enfatizo a palavra porque tem algumas pessoas que imaginam que é julgo, de julgamento. Não, não é julgamento, é jugo. Era uma peça de madeira mais ou menos desse tamanho, que uma parte dela encaixa no pescoço de um boi, a outra parte encaixa no pescoço do outro boi. E essa junta de bois vai fazer um trabalho de puxar uma carga, de arar a terra e assim por diante. Quando ele fala sobre jugo desigual, ele está dizendo que esses animais têm que ser semelhantes. Porque se o boi, um deles for muito grande e o outro for muito pequeno, vai ter prejuízo na hora de executar o trabalho. Um vai trabalhar muito, o outro menos. Se eles forem de raça diferente, eles vão ter a passada diferente e vai ter dificuldade para executar o trabalho. É importante que eles sejam da mesma raça, que eles sejam parecidos, até na própria idade deles, porque um vai estar mais fraco, o outro vai estar mais forte. É isso que ele fala sobre jugo desigual. E nós precisamos levar isso a sério na hora de pensar num relacionamento de namoro, de noivado, de casamento. Você precisa parar para pensar nisso. Ah, mas basta que a pessoa seja da mesma igreja e todos são da quadrangular e está resolvido? Não, uma pessoa pode ser da mesma igreja e eles podem também ter jugo desigual. Basta que um tenha um propósito de vida por aqui e o outro tenha um propósito de vida completamente diferente. Eles vão ter dificuldades. Tudo tem que ser medido e pensado para este relacionamento dar certo.
E quando você encontrar as diferenças, elas precisam ser percebidas e não ocultadas, disfarçadas. Você não pode mentir para você mesmo que existe uma diferença, porque se você pelo mínimo reconhece que existe diferença, você sabe onde você vai ter que trabalhar. Quem está me entendendo? Você sabe que vai ter que trabalhar naquilo. Rapaz, estou começando a namorar com esse moço aqui, mas eu percebi que ele só me liga depois do meio-dia, e ainda me liga com uma voz meio diferente. Almoçou, amor? O cara só acorda tarde. E você já está desde cedo na luta. Você tem que começar a perceber qual que é desse cara, para você descobrir se é uma pessoa que dá certo, para você dividir o resto da sua vida ao lado dessa pessoa. Porque essa é a proposta de um cristão, é de que dure até o final. Tem uma separação, sim, é com a morte. Você tem que parar para pensar nisso. Então você precisa acertar nessa escolha. E é engraçado que as pessoas parecem que veem tudo isso e depois que casam reclamam. Às vezes eu atendo pessoas que chegam assim: ah, pastor, porque, puxa vida, pastor, alcancei uma vitória tão grande, e eu contei para o meu marido e nada, e ele ali nem se alegrou comigo, e parece que é estranho isso, parece que não se alegra com a minha vitória. Eu falo: minha irmã, desde quando ele é assim? Desde quando? Ah, pastor, desde a época do namoro. E por que você está querendo que ele mude agora? A época do namoro foi para você conhecer. Se você conheceu e aceitou, agora aguenta, coração, agora aguenta, porque você teve as suas oportunidades. O namoro é exatamente para que haja essa possibilidade de conhecimento, para você poder dizer sim ou não. Ah, mas acontece, pastor, aqui quando eu conheci não deu nem para pensar, porque foi amor à primeira vista. Então vamos lá, olha o destruidor de sonhos de Papai Noel aqui. Não existe amor à primeira vista. Desculpa, pode existir qualquer coisa à primeira vista, menos amor. Sabe o que existe? Deixa eu te falar um pouquinho sobre essa construção. E mesmo falando com tanta autoridade e tal, não é porque eu sei, é porque a Bíblia explica sobre isso. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala sobre isso. Olha como é que isso acontece. Acho que isso não é interessante falar, não. Vou pular para outra parte. Falo? Então eu vou falar. Admiração é a primeira coisa. Você passa a olhar para uma pessoa de forma diferente porque você a admira. Você pode admirar o comportamento dela, você admira a educação dessa pessoa com alguém. Você está de longe e viu como essa pessoa tratou uma outra. Você fala: nossa, que bonita maneira que essa pessoa tratou o outro ali. Você sai para tomar um lanche com a pessoa e ele trata o garçom de uma maneira diferenciada. Você fala: poxa, que legal. Isso vai causando em você admiração. Você olha e percebe como é que essa pessoa trata pai e mãe. Você fala: nossa, que coisa, que educado, que gentil. Admiração. E essa admiração ela vai crescendo. Você admira essa pessoa por ser educado com você, ou educada com você, cavalheiro com você. Você admira essa pessoa porque ela escolhe bem as palavras que fala com você. Até quando ela tem alguma reclamação para fazer, ela faz de um jeito que você agradece no final. Então você passa a admirar. Depois da admiração vai nascer uma outra coisa: relevância. Você começa a perceber que tudo que essa pessoa faz se torna relevante para você. A opinião dela é relevante, o comportamento dela é relevante para você. Ou seja, ela passa a ser referência para você. Admiração, relevância, referência. E agora vem o terceiro: respeito. Você começa agora a respeitar o que essa pessoa tem para te falar. Você começa a respeitar o jeito de ser dessa pessoa, misturado com admiração. Que coisa, que pacote extraordinário. Ah, está a um passo. Apenas basta agora dar um pouquinho de tempo e vai nascer o amor. É aí que vem o amor. É só depois dessas lutas todas. Sabe, ao preparar essa palavra, eu estava pensando na pastora Cida. 39 anos de casados. E sabe o que eu percebo? Quando eu olho para a vida da pastora Cida, eu encontro o tempo todo motivos de admiração.
as lutas que essa mulher passa, nesses anos todos que eu a conheço, e ela não muda. Ô bichinha relisiente, ela é firme nos seus pensamentos, no seu comportamento, na sua fé, no seu temor a Deus. Isso traz para mim o quê? Admiração. A partir da admiração, o que faz? Conserva o sentimento chamado amor. Então com isso eu também estou te passando um antídoto para reverter situações. Um casamento que está para acabar e você diz: pastor, não dá mais, porque acabou o amor. Não acabou o amor. Talvez ainda não. Deve ter acabado a admiração. Quando você vai falar desse relacionamento com uma outra pessoa, você começa a falar todos os defeitos da pessoa. É assim ou não é? Não dá mais não, viu? Deixa eu te falar, olha só o que ele aprontou dessa vez. Tá. Dependendo da amiga que você tem, maravilhosa, extraordinária, fala: mete o pé, boba. Tem uns conselhos assim, tem ou não tem? Mete o pé, boba. Faz como eu. Está lá sozinha, né? Então deixa eu te dar um conselho. Os defeitos você já sabe. Você já conhece os defeitos da pessoa com quem você está casado ou namorando? Você já conhece? Então você já sabe. Ninguém falou nada, né? Eita, prudência extraordinária. Muito bem, é isso mesmo. Fique na sua. Por dentro você falou assim: foi ou não foi? Mas você não falou. Você sabe os defeitos. Então você não precisa mais pontuá-los. Você já sabe, você já descobriu. Agora, comece a caçar, comece a procurar motivos para a sua admiração, porque eles ainda existem. Existem motivos para você admirar essa pessoa. Tem alguma coisa nessa pessoa ainda que você admira. Se apegue a isso, se agarre nessa admiração e trabalhe isso. Olha que coisa impressionante. Quando você descobre o motivo da admiração e começa inclusive a revelar isso para a pessoa, ela começa a crescer. E ela começa a entender o quanto é importante dar a você outros motivos de admiração. Sem você perceber, você está ajudando essa pessoa a mudar para melhor, porque ela foi elogiada, ela descobriu que você ainda a admira, e ela vai querer reconquistar essa admiração total. E isso poderá provocar uma grande mudança e transformação nesse relacionamento. E o amor, que aparentemente não existia mais, que estava esfriado, ele pode voltar a existir. É investimento, é trabalho, mas vale a pena. Se a alma não é pequena. Eu poderia continuar falando muita coisa sobre isso, de tão importante que é, mas eu espero que isso que eu falei leve você a entender a importância e a seriedade de você de fato, de verdade, estar ao lado de uma pessoa que põe você para cima e que você pode cooperar com o crescimento da vida dela também, em nome de Jesus. Amém? Sabe, ainda bem que você não está aqui no meu lugar, porque eu estou olhando para o rostinho de algumas pessoas que estão assim com mim, ó. Deus te ajude. Deus te ajude, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém? Posso ir para o último item? Isso aqui está bem resolvido? Amém ou não amém? Então o relacionamento amoroso é uma bênção de Deus para a sua vida. Então espere um abençoado para você. Espere uma abençoada para você. Deixa os mal acabados ir passando na fila. Mal acabado você deixa passar reto. Vai-te reto, vai-te reto. Quando passar um abençoado, esse é o meu, em nome de Jesus. Ô glória, ô glória. Amém ou não amém? Pelo amém a gente percebe o público que tem. Amém ou não amém? Tá vendo aí? Em nome de Jesus. Vamos lá. A última coisa sobre relacionamento hoje. Deixei por último porque ele é o mais importante de todos. Se você tiver entendimento desse, é esse que vai ajudar você em todos os outros que nós já tratamos.
relacionamento com Deus, relacionamento íntimo com Deus, relacionamento profundo com Deus. Mas não confunda relacionamento com a igreja. Uma pessoa pode ter um excelente relacionamento com a igreja e não ter relacionamento com Deus. Agora o contrário não. Todos aqueles que tiverem um profundo e excelente relacionamento com Deus terão um excelente relacionamento com a igreja. Isso é certo. Não tem como a gente ter um relacionamento com Deus e não viver isso daqui, ó. A igreja. Estamos juntos, reunidos em Cristo Jesus. Eu gosto dessa frase: a igreja não salva, mas é o lugar onde os salvos se encontram. Amém? Esse é o nosso lugar. Mas apenas estar aqui não muda tudo na sua vida apenas porque você está nesse lugar. Vai depender do que esse lugar provoca em você, de levar você a um profundo relacionamento com Deus. Não é porque uma pessoa entra dentro de uma garagem que ela se transforma num carro. Você entra na garagem e sai de lá você mesmo. Você não sai um carro de lá. Assim também não é porque uma pessoa entrou na igreja que ela sai daqui um cristão. Ela vai se tornar um cristão quando ela tomar a decisão de verdadeiramente aplicar aquilo que a palavra de Deus tem para você e espera de você. Amém? Então, algumas coisinhas pontuais que eu quero te mostrar sobre esse relacionamento com Deus. O que é necessário para eu ter um relacionamento com Deus? Primeiro, eu tenho que ter sede de Deus. Sede. Eu não posso buscar Deus já saciado por outras coisas. Eu tenho que ter sede de Deus. No livro de Salmos, no capítulo 63, no versículo 1, eu gosto demais desse exagero que o salmista traz, na comparação que ele faz. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Olha a comparação que ele faz agora. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. É a maneira que ele encontrou de dizer o quanto ele tem sede de Deus. Imagine uma pessoa que está numa terra seca, uma terra sem água. Imagine como essa pessoa deseja água. Pois é assim que eu desejo o meu Deus. A minha alma tem sede de Ti, ó Senhor. Se estar aqui para você é um sacrifício, se estar aqui para você é apenas bater cartão de cristão, então você ainda não tem sede de Deus. Quando você não vê a hora de chegar e estar aqui para encontrar-se com seus irmãos. Ah, pastor, mas eu posso sentir Deus na minha casa? Lógico que pode. Deus está em todos os lugares. Agora vamos falar sério, que o lugar aqui favorece. O ambiente é apropriado. Músicas que adoram o nome do Senhor, tudo preparado para a gente se encontrar. A certeza de quem está sentado do teu lado, por mais diferente que seja de você, ela está aqui com o mesmo propósito, o mesmo anseio que o seu. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu preciso de Deus na minha vida. Então o ambiente favorece demais. Glória a Deus. A segunda coisa, você precisa entender que você tem acesso a Ele. Tem gente que não tem acesso a Deus porque ele não sabe que tem esse acesso. Tem muitos filhos que quando vai passar por uma prova, ele fala: mãe, ora aí por mim, viu? Mãe, está na hora de você falar para esse filho: ore você mesmo, Deus vai lhe atender também, assim como me atende. Comece a mostrar para as pessoas que Deus não é monopólio de nenhuma igreja. Crê em Ti. Cuidado, não fique imaginando que Deus só ouve a sua oração. Deus é Deus de todos. Jeremias 32, 27, o próprio Deus diz assim, ó: eu sou Deus de toda a humanidade. Acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Diz o Senhor. Ele é Deus de todos. Ele é Deus do ateu. A pessoa que diz que não acredita em Deus, Deus é Deus sobre a vida dela. Só ela não sabe, mas Deus é Deus sobre a vida dela, porque Ele é Deus, é único na sua categoria, é soberano. E mesmo Ele sendo tudo isso, Ele escolhe inclinar o ouvido para você. Ele te ouve. Eu não sei falar aquelas palavras, eu não sei orar do jeito que não sei quem ora. Você não precisa. Abre a tua boca e fale com o teu coração, e o Senhor te ouvirá. Você tem acesso. Sabe esse versículo que está aqui, Marcos 15, 38?
Lá está escrito assim: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aí você ouve isso e fala: pastor, nada a ver com o que você está falando. O véu do templo se rasgou e eu tenho acesso a Deus. Como é que é isso? Este véu simbolizava a separação que existia entre Deus e os homens. Depois desse véu, imagine que ele estivesse aqui, e aqui fosse o Santo dos Santos, o Santíssimo. Aqui ficava a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus. Dentro dessa arca tinham 3 objetos: os 10 mandamentos, uma vara que, apesar de não estar com contato na terra, ela estava sempre florida, porque ela simbolizava o ministério frutífero de Jesus, e um vaso cheio de maná, o alimento que Deus havia dado ao seu povo no deserto. Essas 3 coisas estavam dentro da arca, simbolizando que Deus nos alimenta, que Ele quer que o nosso ministério floresça se obedecermos a sua palavra, os 10 mandamentos que estavam lá. Amém? Ali só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote, não eram todos os sacerdotes, somente o sumo sacerdote. O sacerdote mor, o principal, ele entrava com uma taça cheia de sangue de animal para simbolizar a remissão de pecados do povo. Ele entrava ali para pedir perdão pelo pecado de todas as pessoas. Só ele podia entrar. O lugar era tão sagrado que ele entrava com uma corda amarrada no seu tornozelo. Depois que ele passasse pelo véu, se por algum motivo ele tivesse um mal súbito, ele morresse lá dentro, não poderiam entrar nem para tirar o corpo. Através daquela corda, eles arrastariam o corpo para o lado de fora, mas ninguém podia entrar. Por quê? Porque o homem estava separado de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário, e no final de tudo ele grita: tetelestai, que significa está consumado. Quando ele grita isso, a Bíblia diz que lá no templo o véu se rasga em 2, e olha o detalhe: de alto a baixo. A decisão foi do céu, de alto a baixo. O que isso significa? Acabou a separação. Agora, através de Jesus, você tem acesso ao Pai. Talvez fique claro para você agora porque que Jesus disse assim: tudo que pedirdes ao Pai, quem completa? Em meu nome, crendo, recebereis. Pelo Senhor Jesus é que nós temos acesso ao Pai. Você não precisa do pastor para você chegar a Deus. Você abre a tua boca na sinceridade do teu coração e Deus lhe ouve. Digam graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Você deve saber que Ele te ouve. Isso aqui é fantástico, gente. Isaías capítulo 65, versículo 24. Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Você ouve isso aqui, lê isso aqui e não consegue de repente entender. Deixa eu te explicar. Já aconteceu de uma pessoa chegar com você e a intimidade que vocês têm é tão grande que quando ela chega com você, você fala: vai, pode falar, vai, já sei o que você quer. Já aconteceu isso ou não? Acontece isso de pai com filho ou não? O filho está chegando assim, no jeito dele andar, você fala: peça, vá. É assim ou não é? É isso que a Bíblia está dizendo ali, ó. Deus está dizendo que antes de você clamar, Ele já vai te responder. Porque a intimidade está grande, entendeu? Você está junto dEle. Quando você abre a boca, Ele sabe o que você vai pedir. Antes de você falar, Ele já te ouve. É assim que nós temos que ser com Deus. Verdadeiramente bem relacionados com Deus. Amém? E por último, a minha relação com Ele não pode ter base na troca. Eu vou procurar a Deus porque eu estou precisando de um socorro. Deus não é SAMU. Eu não devo procurar Deus apenas porque eu estou no momento de desespero. A minha relação com Deus é baseada no amor. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39, olha que tremendo isso. Pois estou convencido, eu quero que você preste bem atenção. Pois estou convencido de que, olha só, nem morte, nem vida. Está percebendo? Morte, vida. Nem anjos, nem demônios. Anjos, demônios.
nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe qual é a leitura que eu faço disso? A nossa relação com Deus, ela não está baseada porque nós estamos no alto, nas alturas. Eu tô de boa, eu sou perfeito, então eu estou de boa com Deus. E também não está baseado porque eu estou no fundo do poço, eu estou precisando de Deus. Não está relacionado porque eu estou muito vivo em todos os sentidos da palavra, ou porque eu estou enfrentando a morte. Não é porque eu estou muito vivo ou porque eu estou na morte. Não é porque eu estou muito vivo que eu preciso de Deus, e também minha relação com Ele não é porque eu estou morrendo. Minha relação com Ele não é porque eu estou cercado de anjos, e também muito menos porque eu estou cercado de demônios. A minha relação com Deus está baseada no amor. Você está bem, o amor de Deus te guarda. Você está mal, o amor de Deus te livra. Você está cheio de anjos, o amor de Deus está presente. Os demônios estão querendo acabar com você, o amor de Deus lhe defende. Você está percebendo? A base do nosso relacionamento com o Senhor é o amor. Não pode ser os interesses. Eu não posso buscar. Hoje eu dizia para uma pessoa: busque Deus por Deus. Não busque Deus pelo que Ele tem para fazer. Não busque Deus pelo que Ele pode te dar. Busque Deus por Deus. E o meu desejo para a sua vida e para toda a sua família é esse: Deus abençoe os seus relacionamentos, em nome de Jesus.